E aí, investidores? Hoje eu, Igor, meu irmão Thiago, no Opa! canal Barão Invest, vamos estar falando de dólar, investimentos dolarizados, como você faz para investir o seu dinheiro no exterior. Então a gente pede que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. E também fique até o fim do vídeo para ver as dicas especiais que a gente vai dar sobre investimentos em empresas americanas, não como uma recomendação, mas como uma possibilidade aí da sua carteira. É isso aí, a gente vai expor hoje várias maneiras e vários modos de você investir em dólar, né? Através de fundos, através de ações, através de mini contratos. Então são várias oportunidades que você tem. E quando nós falamos em dólar, nós estamos pensando, na verdade, no dólar norte-americano, né? O dólar americano. Sim. Existem outros Tem dólares. o canadense, tem O australiano. tem mais O padrão, a moeda segura, a moeda internacional, né? O padrão de moeda é realmente o dólar americano. Isso, desde a Segunda Guerra Mundial, faz tempo já. Faz tempo, os Estados Unidos é a grande potência aí. E isso inclui tanto as commodities, o ouro, tudo é cotizado, né? Toda a cotação é feita nessa moeda e por isso ela é tão importante. Se você for comprar bens no exterior, eles vão ser provavelmente negociados em dólar. Isso, até o último vídeo a gente falou bastante de petróleo, né? É negociado em barril e os barris têm preço em dólar, né? Cotado em dólar. Então o que a gente está passando no Brasil atualmente é fruto da alta do dólar, né? A alta dos combustíveis, infelizmente, tem influência do dólar. A renda variável, na verdade, o dólar faz parte da renda variável, porque você está comprando um ativo, mesmo que seja moeda, e tão em seguida, provavelmente vai comprar um ativo de fato, como um stocks, um real fund, né? Que são fundos imobiliários americanos, ou as ações americanas, de empresas americanas. Então, no geral, você vai entender isso como uma renda variável na sua carteira de investimento. Dentro do método Arca, né, Tiagão, a gente teria 25% dos ativos da sua carteira em dólar, né, em ativos dolarizados. A gente já falou da regra de investimento Arca em um vídeo anterior que a gente vai deixar até aqui em cima para você ver. E é muito interessante exatamente por isso. É uma proteção, você tem aqueles 25%, porque como a gente já disse e a gente vai detalhar exatamente nesse vídeo, não deixe de assistir até o final, você investindo em dólar, você consegue se proteger das situações internas do Brasil, por exemplo, né? A crise política do Brasil eleva o dólar lá fora. Se você tiver dólar, você está ganhando lá fora. A hora que aqui melhorar, o dólar vai cair um pouco, mas você ganha aqui, ou seja, você sempre vai estar ganhando. Então é uma forma de você compensar, né? Fazer uma segurança na sua carteira. Em geral, como o Thiagão falou, vai existir essa proporcionalidade. Se em uma situação acontece uma coisa, no Brasil, nos Estados Unidos, provavelmente vai ter uma situação razoavelmente oposta, né? Então, se as coisas funcionam bem aqui, provavelmente vão estar normais nos Estados Unidos. Ou se as coisas funcionam mal aqui, pode eventualmente estar melhor nos Estados Unidos. Você não fica atrelado a um único destino, de um único país, de um único tipo de empresa, segmento. É a famosa diversificação, né? Você diversificar é a regra de ouro dos investimentos. Se em alguma coisa dá errado e outra coisa dá certo, a média é tentar acertar mais do que errar. Investir em dólar não é a mesma coisa que investir no Brasil. Tem semelhanças, mas tem diferenças, é claro, né? Não é o mesmo país para você investir, até porque com investimento em dólar você pode investir em outros países também em dólar, não só nos Estados Unidos, né? E de novo, a gente fala em dólar americano porque realmente é o centro do mercado financeiro mundial, né? Tudo gira em torno do dólar, inclusive as duas maiores bolsas de valores dos Estados Unidos são as duas maiores bolsas do mundo, né? Comprovando aí esse fato de que realmente é o centro. A gente tem em Nova York, lá em Manhattan, né, a famosa ilha em que infelizmente teve a queda das Torres Gêmeas, até para contextualizar, é lá que fica esse centro econômico. Em Manhattan a gente tem a NYSE, que é a bolsa norte-americana de Nova York, a mais antiga, fundada em 1792, né, extremamente antiga, mais de quase 300 anos. E a que tem maior valor de mercado global, até porque tem empresas americanas muito antigas e muito valiosas, é claro, né? Nessa bolsa de valores, a NYSE, você vai conseguir encontrar, por exemplo, em ações especialmente de empresas tradicionais americanas, do setor não tecnológico. Então, como a Disney, a Coca-Cola, McDonald's, a Boeing de aviões, Walmart de supermercados, enfim, marcas famosíssimas aí que você já deve ter visto tanto aqui como lá fora. Isso, e a Nasdaq é a segunda maior bolsa americana, né? A Nasdaq é aquela famosa que tem mais bolsas nos Estados Unidos, mas as duas principais é a NYSE e a Nasdaq. A Nasdaq é famosa e muito conhecida como uma bolsa da tecnologia. E ela tem essa importância de ser a bolsa da tecnologia porque ela fica na Califórnia e lá tem as maiores empresas de tecnologia americanas e também do mundo, claro, né? Como, por exemplo, a Apple, a Adobe, né, de imagens, a Amazon, Facebook, Microsoft. E o legal da Nasdaq é que se ela não tem o maior valor de mercado, o todo de ações cotadas lá dentro, né, negociadas,
ela tem aí sim o maior volume diário de movimentação, Isso. onde acontece mais compra e venda, até provavelmente por ser um setor mais disruptivo da tecnologia. A tecnologia tem essa função, né? Como as empresas de tecnologia, elas crescem muito, mas não pagam tantos dividendos. Você não ganha aquele dividendo constante. Então, o que acontece é que as pessoas compram, né? Os acionistas, eles compram para depois que valorizar, vender. Então, claro que vai ter uma maior negociação, enquanto já na NYSE, na de Nova York, você tem empresas maiores que pagam dividendos e o pessoal quer deixar lá para o resto da vida. Podemos dizer que ações, no caso da Nasdaq talvez tenha uma incidência um pouco maior de especulação de mercado. Isso, no você sentido quer de comprar trades, e vender né? quando ficar mais caro a ação, valorizar no sentido de, quer dizer, quando é o preço dela aumentar, não quer dizer que ela valorizou nesse meio tempo, porque às vezes ela nem está vendendo mais, mas o pessoal vê mais valor nela e paga mais por isso. Né? Enquanto que na Bolsa de Nova York a gente vai ter essas empresas tradicionais. Isso. Tudo isso resulta em solidez e tradição em mercados capitais, né? Então, assim, a Bolsa Americana é uma referência no mundo, mais uma vez, e é por isso que você deve, provavelmente, investir parte do seu capital de forma progressiva, né? De forma progressiva que você saiba o que esteja fazendo, faça isso com consciência, mas é uma indicação razoável de investir de 10% a 25% da sua carteira em ativos dolarizados. Esses todos que a gente citou, como as empresas da ação americana, comparado à Bolsa brasileira, a Bolsa americana tem movimentos menos bruscos, em geral, sendo mais estável e possivelmente com bons rendimentos de longo prazo. Isso, claro, porque a Bolsa brasileira é muito influenciada até pela política nossa, que está muito estável ultimamente, né? Então, com essa instabilidade toda na política, é claro que vai reverberar na Bolsa brasileira, né? Enquanto a americana, mesmo quando o Trump falava algumas abobrinhas, é totalmente diferente, né? Eles são os maiores do mundo e lá é muito mais estável há décadas, né? O Brasil já tem esse histórico de variação grande na Bolsa, até por causa de todos os nossos problemas estruturais, né? Por isso, investir em dólar traz segurança, pelo menos para uma carteira de um brasileiro médio, como eu, como você, como o Thiagão. Então você vai conseguir trazer essa segurança para dentro da sua carteira. Como investir em dólar, né? Falando diretamente o que investir, como investir exatamente, não é recomendável investir em espécie, né? Ter dólar embaixo da cama, dentro do cofre, em casa. Você pode ser roubado e outro problema é que você vai pagar muito mais imposto com isso. É simples, hoje em dia você faz um Pix para sua conta nessa corretora americana e já faz o câmbio em dólar. É muito mais rápido do que você comprar em espécie, tem toda uma burocracia. Então, não invista em dinheiro vivo de dólar. Exatamente. Depois, você tem como investir em fundos cambiais ou ETFs. Então, aí sim, já começa a ser ativos de renda variável. No caso dos fundos cambiais, existe uma política ativa de investimento. É como se fosse uma estratégia pós-fixada, né? Os gestores do fundo, que daí vai ter uma gestão e vai ter uma taxa de administração. Esses gestores eles podem definir novas políticas de investimento ao longo da existência do fundo. Enquanto que uma ETF, ela funciona, em geral, lastreada em um índice, ou seja, tem regras pré-definidas. Eles determinam pré-definidamente em quais segmentos, no caso aqui seria o dólar, em moedas, né? Falando especificamente de ETFs de dólar, daí envolve dólar, envolve euro, envolve moedas, e aí eles fazem já regras pré-determinadas. Então eles fazem uma gestão passiva, né? Os gestores do fundo fazem uma gestão passiva, eles estão lá só para cumprir regras já pré-definidas. Você entra sabendo as regras. Se essas regras levarem a lucro ou prejuízo, vão ser as mesmas regras até o fim do ETF, né? Exatamente, é como se fosse uma programação, né? Já tem lá definido, tanto é que normalmente as ETFs têm a taxa de administração bem baixinha. Já fundos cambiais vão ter profissionais especializados que vão ficar o tempo todo de olho e vendo as oportunidades de compra e venda para ganhar mais dinheiro para você. Você pode também negociar contratos futuros de dólar. Isso. É uma modalidade um pouco mais avançada. E especulativa, né? Você tem que ter bastante conhecimento para fazer isso. Não recomendamos. Em que as corretoras normalmente oferecem alavancagens, porque você simplesmente vai fazer contratos com o valor futuro daquela coisa, no caso o dólar, mas também existe contrato futuro de soja, de milho, de petróleo, de commodities, né? Até porque moeda, nesse caso, é quase que uma commodity. Você se compromete a comprar e a vender dólar no futuro, baseado no preço que vai existir lá. Ou seja, uma aposta, né? Você aposta que o dólar vai estar a um preço maior, um preço menor. E esse é o raciocínio do contrato futuro de dólar. Isso, e muita gente usa isso de forma como uma aposta, né? Para ganhar dinheiro rápido. É aí que o negócio se complica. Ele existe,
os mini contratos, na verdade, para proteção de pessoas que querem fazer negócio hoje, ou pessoas ou empresas, e daí no futuro quer ter a garantia de que aquele dólar vai estar constante. Então existe por um motivo. Mas a maioria das pessoas acaba usando o especulativo e pode perder muito dinheiro. Isso, podemos dizer assim, ganhar, que o investidor não é um investidor leigo, o investidor novato vai se dar mal provavelmente com esse tipo de investimento. Tome cuidado. A gente não está dizendo aqui para não fazer, mas estude muito, saiba bastante, seja um profissional na área então. Isso, e se fizer, faça sempre com um valor bem pequeno do seu patrimônio e jamais alavancar. Alavancar, para deixar mais claro, é quando você pega dinheiro até emprestado, né? Você pega dinheiro da corretora para conseguir apostar ou investir nisso daí. Então, pode perder muito. Então se você... Por fim, você também é uma opção, porque existem algumas tributações muito diferentes nos Estados Unidos. Quando você investe nos Estados Unidos, significa que você vai jogar dinheiro numa corretora lá. Você vai ter uma conta bancária nos Estados Unidos e vai ter dinheiro em real convertido para dólar. E essa é a sua conta como um estrangeiro. Né? Você é um estrangeiro, você é um brasileiro, mas você vai ter uma conta americana. A gente vai falar, inclusive, das corretoras logo em seguida. Então, quando você faz isso, você está sob as leis americanas. Você está trabalhando, atuando o seu dinheiro sob as leis americanas. Lá, o imposto ou doação, o imposto sobre doação ou transmissão desse dinheiro é muito alto, é totalmente diferente. Aqui no Brasil, é chamado ITCMD muito alto, que significa o quê? É o imposto de transmissão, quando a pessoa morre, o investidor, pessoa física, ou quando ele doa o patrimônio. De 40%. Nos Estados Unidos é 40%, a tributação de 40% do patrimônio. E aí nos Estados Unidos funciona assim. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 4%. Né? O ITCMD em São Paulo, 4% contra 40% nos Estados Unidos. Então, se você tiver acima de 60 mil, na verdade existe uma alíquota, né? 60 mil dólares lá nos Estados Unidos, você cai dentro desses 40%. Se você tiver menos do que 60 mil dólares, o que é um valor considerável, mas mesmo assim... a gente espera que você consiga, fazendo uns investimentos aí de longo prazo, por uma vida de trabalho, chegar nesse valor. Você vai chegar em provavelmente mais de 60 mil dólares, que seja Isso, assim. sim. E aí, se você for uma pessoa física lá, você vai pagar essa tributação para transmitir por morte ou por doação esse patrimônio. E aí, se você abre uma offshore, que é uma empresa no estrangeiro, ou seja, você, pessoa física brasileira, vai lá e abre uma pessoa jurídica, uma empresa nos Estados Unidos, o que é possível. Tem uns custos aí, 2 mil dólares para abrir, 2 mil dólares para isso. Mas enfim, se você tiver um patrimônio razoável, significativo, que justifique essa empreitada, você consegue abrir uma pessoa jurídica nos Estados Unidos e aí não vai sofrer essa taxação de pessoa física que a gente acabou de se referir, de 40%. Exatamente. E tem também as BDRs, né? Que as BDRs, para quem está começando, é uma boa oportunidade também, mas esse daí tem um porém, né? Você não vai necessariamente dolarizar o seu patrimônio. Você, com as BDRs, vai investir em empresas estrangeiras, mas com um recibo aqui no Brasil. O que significa esse recibo? É, na verdade, um contrato que fala que você é o dono da empresa, das ações lá nos Estados Unidos, mas você vai comprar no Brasil e comprar em reais, né? Então é mais fácil de você começar a investir nas empresas americanas. Exatamente. Essas BDRs foram um caminho criado pela B3, pela nossa bolsa, para que os investidores chegassem até os ativos do estrangeiro. Aí como é que funciona? A B3 se associa a um grande banco, normalmente. Pode ser um banco nacional, pode ser um banco estrangeiro, e ele é o banco custodiante. Ele compra as ações do estrangeiro e distribui pela B3 através dos recibos, desses recibos que o Tiagão falou. Né? Como se fosse um contrato de gaveta, né? Você tem um contrato que prova que você é dono de outra coisa. Né? Exatamente. Você vai ter dinheiro numa corretora brasileira, em reais, né? Em dinheiro nosso, comprando ativos do estrangeiro, porque na verdade você está comprando esse recibo. Né? No caso chamam Brazilian Depositary Receipts. E esse recibo, legal dele é que você também, além da facilidade de usar corretora brasileira com dinheiro brasileiro para comprar o BDR, você não cai no imposto americano, que daí você tem uma transmissão de doação ou por morte dentro do Brasil e aí cai nas leis brasileiras de imposto e tributação. E você tem como fazer esses investimentos em BDR, em ações, em real estate, que são fundos imobiliários americanos, por meio de realmente corretoras. Tudo funciona no mundo dos investimentos por meio de corretoras. No caso, as corretoras americanas, como Ameritrade, Avenue, Interactive Brokers, são corretoras que funcionam lá nos Estados Unidos, que poderiam trazer algumas dificuldades do tipo, bom, às vezes você pode fazer um trâmite lá nos Estados Unidos e você quer fazer, na verdade, tudo digitalmente. As empresas que funcionam digitalmente são corretoras, são duas.
para o brasileiro aqui, que Sim, tem um acesso muito principais. fácil e nós acabamos recomendando por ser um caminho excelente. Daí você transforma o seu dinheiro brasileiro em dinheiro no estrangeiro mesmo, que daí está abrindo uma conta lá. É a Avenue e a Passfolio. Então são duas corretoras que fazem um trâmite muito amigável para nós brasileiros e permite que você tenha daí uma conta nos Estados Unidos. É diferente do BDR, que você compra um recibo no Brasil. No caso de corretoras americanas, você vai lançar o seu dinheiro para o estrangeiro mesmo. Isso, você vai conseguir dolarizar de maneira muito fácil através de Pix, por exemplo. Você passa um Pix e já recebe lá o seu dinheiro em real e você já faz a transferência, já faz o câmbio para dólar e você pode decidir investir ou não e às vezes até guardar $1 lá esperando uma boa oportunidade, né? Porque a gente recomenda normalmente fazer investimentos em dólar aos poucos, né? Porque o dólar hoje em dia está a 5,5 aproximadamente. Na cotação aproximada de hoje é 5,5. Só que você pode estar achando ele caro ou pode estar achando ele barato e na verdade ninguém sabe o futuro, ninguém tem bola de cristal. Ele pode subir ou pode baixar e daí no futuro você achou que estava barato ou está caro. E o que você faz para se proteger disso é justamente comprar aos poucos. Comprar um pouquinho toda semana ou comprar um pouco maior todo mês, até chegar na sua meta, que seria 25%, ou 15%, ou 10% do seu patrimônio. Isso você traça a sua meta e vai colocando aos poucos lá para não comprar o dólar nem muito caro, nem muito barato, e com isso você não perde nem ganha muito, mas na média você sai ganhando sim. E um dos pontos de atenção que a gente tem que colocar em cima do dólar, nesse contexto de 2021, é que, devido à pandemia, o governo americano, como muitos governos, mas o governo americano também, injetou muito dinheiro impresso, que na verdade não é impresso, é um botão, né? A conta do governo é maravilhosa, Ele aperta um botão mágico e aparece billions and billions, né? Bilhões e bilhões. Então ele abre a conta bancária dele, está zerada, ele digita 1 bilhão e aparece 1 bilhão e é dinheiro. E o que acontece no dólar hoje é que esse volume de dinheiro foi impresso pelo governo americano para distribuir para as pessoas gastarem durante a pandemia ali como uma camada de proteção, mas isso gerou inflação. Diz o Fed americano, né, que é o banco tido como Banco Central americano, que é uma inflação passageira. Por fim, só para a gente citar de novo e reforçar, a gente tem então as BDRs, e no caso das BDRs você tem a tributação nacional, você também tem um custo otimizado spread hoje em dia, porque existem market makers que otimizam a liquidação dos títulos e das trocas. Os dividendos são taxados pela instituição bancária que faz a custódia, então você vai ter ali de 3 a 5% dessa taxa de escrituração, vamos colocar assim. E BDRs não têm a isenção de imposto de renda que as ações brasileiras têm, né? Lembrando, BDRs são um recibo brasileiro, você pode comprar e vender como se fosse uma ação brasileira, porém não tem aquela isenção de até R$20 mil de ganho de capital. Se você operar R$20 e tiver lucro, você tem que, no último dia útil do mês seguinte, recolher a DARF, né? A guia de recolhimento do investidor. Sim, não tem como fugir, né? Aqui no Brasil você consegue esse controle, quem é pequeno investidor, e não paga imposto, né? Em cima do que você conseguir de lucro, e se você perder, você já não paga mesmo. Com as BDRs aqui no Brasil, você vai ter que pagar, porque é uma condição diferente de investimento, né? Se você não quer, então, investir dentro de BDRs no Brasil, você pode jogar o seu dinheiro para fora por meio das corretoras americanas. Vai ter a taxação americana daí, sobre leis americanas. Isso. Especificamente, a gente também tem o spread. Spread é o que o banco ganha, a diferença do que o banco ganha quando empresta o dinheiro para você. É o dinheiro que ele pega no mercado que ele empresta para você. Para fazer isso, você tem que usar a Passfolio ou a Avenue, que são duas, pelo menos, corretoras que nós recomendamos pela facilidade digital. E nos Estados Unidos, com essas ações americanas que você vir a comprar provavelmente, você tem até R$35 mil de isenção no ganho de capital, né? Então você fez aquela acumulação, você teve um lucro em cima daquela ação, você pode comprar e vender no mês até R$35 mil isento, né, de tributação, sem a tributação. E aí é isso, a gente espera que você tenha conseguido entender todo esse universo do que é dólar, de como investir em ativos dolarizados, quais são os canais de investimento, as corretoras de dólar, né? Você consiga tomar boas decisões de investimento e consiga se proteger, que essa é a função da diversificação e do que a gente está ensinando em dólar, né? Se fosse o real a moeda mais forte do mundo, talvez você pudesse ficar só no real, mas infelizmente não é, então é bom diversificar. E deixe nos comentários qual empresa americana você gostaria que nós analisássemos em um vídeo próprio particular, seja aí a Amazon, Google, Facebook, enfim, qualquer uma dessas que esteja na Nasdaq ou na NYSE, como a gente mencionou.
É isso aí. A gente se espera nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Sério, Gostar né? de William Bonner falando o tempo todo. Boa noite.